Oi galera, tudo bom? Quanto tempo, hein? Saudades. Então, continuando o nosso assunto sobre análise combinatória, permutação com repetição, tá? Capítulo 12, página 448, apostila 3. Na primeira aula a gente viu permutação simples, né? O exemplo que eu dei no trabalho era para calcular os números de anagramas da palavra FUVEST, ou da palavra prova, né? Não lembro. Vocês notam que nessas duas palavras nenhuma letra se repete, né? Então simplesmente eu conto o número de letras e calculo o fatorial delas, né? Beleza. Por exemplo, FUVEST, F-U-V-E-S-T, 6 letras. Então, para eu calcular o número de anagramas da palavra FUVEST, simplesmente eu calculo o fatorial de 6, 6 fatorial, tá? Qual que é a diferença agora? Permutação com repetição. Já vou explicar exemplificando. Temos aqui a palavra matemática. Olha só, quantas letras tem na palavra matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso calcular 10 fatorial? Não. Por quê? Porque tenho 3 letras A, duas letras M, duas letras T, depois um C, um I e um E, certo? Então, galera, se eu tenho, por exemplo, aqui, tenho 3 letras A, né? Se eu permutar elas, não vai mudar nada, né? Colocar um A e jogar no meio, ou no começo, ou no fim, entendeu? São 3 As, independente da sua posição, tá? Então, isso que é o caso de permutação com repetição. E como que a gente vai calcular isso? Vai ser, como que eu denoto esse tipo de problema? Assim, ó, P de N com essas repetições. Para diferenciar, eu coloquei uma letra do alfabeto aqui embaixo, representando o número total de letras, N, né? Em cima, para diferenciar, colocamos letras gregas, alfa, beta, gama, etc. Tá? Só, ó, toma cuidado aqui, tá? Inverte, tá vendo? Quem está embaixo aqui na nossa representação fica em cima da conta. E quem está em cima vai para baixo, tá? O que é esse N aqui? Número total, o total de permutações com N objetos. Por exemplo, aqui a gente tem 10 letras. Então aqui em cima será o 10, fatorial. Embaixo, alfa, beta, gama. Então vamos lá. O N é o total de permutações com N objetos, em que cada um deles aparece alfa, beta, gama, etc. vezes. Tá? Note que a soma de alfa, beta, gama mais quantas repetições tiver aqui embaixo vai ser o número n, tá? Então olha que tranquilo, como a gente vai calcular o número total de anagramas da palavra matemática. Em cima a gente coloca as letras que se repetem: 3 As, 2 Ms, 2 Ts, um C, um I e um E, certo? Embaixo o total de letras, 10. Repara aqui, ó, 3, 5, 7, 8, 9, 10, tá vendo? A soma disso daqui tem que dar o número de baixo, tá? Só que na hora de fazer a conta inverte, tá? O cara de baixo vai para cima, lá, ó, 10 fatorial, né? Embaixo, 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1, né? Então a gente pode cortar. Aí a gente faz aquele esquema. Não precisa fazer 10 fatorial, vai dar um número gigante, tá? Vai até o menor aqui, que no caso é 3, né? Corta, tá? Calcula os fatoriais de 2, que é simplesmente 2 mesmo, né? 2 vezes 1. Fazendo a divisão, encontramos 151.200 anagramas. Se a gente simplesmente fizesse 10 fatorial, ia dar um número muito maior, né? Mas a gente não pode fazer isso justamente por isso que eu falei. Os As e os Ms e os Ts, que são as letras que se repetem, não podem ser permutadas. Elas não podem alterar a posição. A é A em qualquer lugar, tá? Então tem um outro exemplo aqui, eu vou fazer igual eu fiz na aula passada. Vou ler aqui para vocês
aprofundarem mais a matéria. Sejam 4 livros iguais de matemática, 3 livros iguais de física e 2 livros iguais de química. De quantas formas distintas pode-se colocá-los em uma estante? Então, por que eu não posso simplesmente... São 4 de matemática, 3 de física e 2 de química. Por que 4 mais 3 mais 2, 9 livros no total, né? Por que eu simplesmente não posso calcular 9 fatorial? Porque eles são iguais, tá? Então, além de eu calcular 9 fatorial, eu vou ter que dividir isso por 4 fatorial, que são os 4 livros iguais de matemática, vezes 3 fatorial, que são os 3 livros iguais de física, vezes 2 fatorial, que são os 2 livros iguais de química. Então vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Isso dá 1260 formas. Beleza? Tranquilo, né, galera? Tá indo... Essa matéria é meio chatinha, mas a gente indo com calma assim, acredito que vocês vão entender bem, beleza? Como quinta-feira é feriado e é o dia da minha aula, então eu vou postar hoje trabalho, tá? Daí vocês entregam pra mim terça-feira. Coisa bem tranquila, tá? Não precisam se preocupar não, beleza? Valeu, tchau.